Olá, eu sou o Lucas Retondo, sou criador do programa Líder Eficaz e nesse vídeo eu quero falar com vocês como liderar pessoas difíceis. Esse é o primeiro vídeo da nossa série. Eu vou gravar para vocês uma série de vídeos de como que você lida com pessoas diferentes dentro da sua equipe. E nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre pessoas difíceis. E por que é importante você ver esse vídeo? É inevitável que você se relacione com pessoas difíceis, seja no seu trabalho, seja nos seus ambientes sociais, ou seja até mesmo dentro da sua família. Na minha última palestra eu perguntei para as pessoas quem na sua equipe tem uma pessoa difícil, tem uma pessoa com quem alguém tem dificuldade de criar uma relação de respeito, de confiança, de reciprocidade. E todo mundo levantou a mão. Por isso, demonstrar preocupação em lidar com pessoas difíceis é algo comum em todos os líderes, em todos os gestores. E nesses vídeos, nessa série de vídeos, eu quero ajudar você a como lidar com essa situação. Então vamos lá. Por que você deve aprender a lidar com pessoas difíceis? Primeiro ponto aqui é, por que você deve lidar com elas e não apenas demiti-las? O ponto aqui central é que pessoas difíceis podem ser excelentes especialistas. E mais, elas também podem contribuir com diferentes visões e diferentes perspectivas para o seu negócio, para a sua equipe. E mais ainda, lidar com essas pessoas difíceis muitas vezes é um problema do próprio gestor. Nós temos problemas em lidar com essas pessoas. Ou seja, lidar com pessoas difíceis é um passo fundamental para que você se torne um líder mais eficaz e com isso crie time de alta performance. Afinal de contas, o time de alta performance é composto por diferentes perfis. Um time de pessoas iguais, ele é muito mais vulnerável, ele é muito mais ineficiente do que um time onde as pessoas se complementam, onde as pessoas têm habilidades complementares. Isso torna um time mais robusto e menos vulnerável. Por isso, aprender a lidar com pessoas difíceis é um passo fundamental para você aprender a criar times de alta performance. E mais ainda, se você tem uma pessoa que você sabe lidar com ela, você tem certeza que essa pessoa é diferente que você, porém ela não consegue lidar de forma respeitosa com os outros membros da equipe, você tem um problema nas mãos. Ou essa pessoa vai ficar na sua equipe sendo uma pessoa tóxica, sendo uma laranja podre e perturbando as outras pessoas, acabando com a coesão da sua equipe, ou você lida com essa situação. Caso contrário, você vai deixar pessoas prejudicarem o desempenho da sua equipe. Por isso, saber lidar com as pessoas diferentes de você, consideradas difíceis, é um passo fundamental para você usar os talentos dessas pessoas dentro da sua organização, de uma forma saudável e construtiva. Então vamos lá, deixa agora eu te falar as 5 dicas que eu separei para você de como você pode lidar com pessoas difíceis. A primeira dica aqui é, mude a sua comunicação interna. Não dê rótulo para as pessoas. Quando nós damos rótulo para as pessoas, nós estamos dando uma informação para o nosso cérebro. Nós estamos pedindo para o nosso cérebro confirmar aquele rótulo que a gente deu para a pessoa. Por exemplo, se você acha que uma pessoa é arrogante, o seu cérebro vai filtrar para você somente as atitudes arrogantes daquela pessoa que confirmem o que você determinou. Isso se chama viés de confirmação. Por isso, o primeiro passo aqui é você mudar a sua comunicação interna. Em vez de você rotular a pessoa como difícil, rotule ela como uma pessoa diferente. Procure colocar um rótulo neutro na situação ou até um rótulo positivo. O importante aqui é você não usar um rótulo negativo, um rótulo pejorativo. Por isso, eu vou tratar as pessoas difíceis nesse vídeo e nos próximos com pessoas diferentes. E faça o teste você um pouquinho. Para agora um pouquinho e pense numa pessoa que você considera difícil. Lembrou? Então agora você vai fazer o seguinte, em vez de pensar nessa pessoa como difícil, pense que essa pessoa é apenas diferente de você. Então, fala, eu vou lidar com uma pessoa que é diferente. Note que essa simples mudança de difícil para diferente já muda muito na forma que você se pretende lidar com ela. A nossa expectativa, a nossa motivação, a nossa disposição de lidar com uma pessoa diferente é muito maior do que lidar com uma pessoa difícil. Por isso, comece mudando a sua comunicação interna. Busque entender qual que é a razão positiva daquela pessoa e use isso para rotulá-la. Se você rotular essa pessoa com um fator positivo, o seu cérebro
as suas informações filtradas pelo seu cérebro serão de fato positivas. E a segunda dica, separe a pessoa do comportamento. Não misture personalidade com um comportamento que você considera difícil, inadequado ou, no nosso caso, diferente. Para isso, se pergunte, quais comportamentos dessa pessoa são difíceis de aturar? Quando que ela faz esse comportamento especificamente? Quais comportamentos, quando eles se manifestam? Em quais situações? Ao entender qual comportamento especificamente daquela pessoa você considera inadequado, você está tornando o seu exemplo mais específico. Você consegue identificar aquela pessoa no momento certo, qual comportamento específico que ela tem que incomoda, que você considera inadequado. Por exemplo, você pode identificar que aquela pessoa perde a paciência facilmente, ou ela tem dificuldade de escutar os outros, ou ela está sempre colocando defeitos, sempre está criticando seus colegas, ou ela tem dificuldade de receber feedbacks. Ou seja, você vai identificar agora qual comportamento específico dessa pessoa você considera inadequado. Ao fazer isso, ao analisar racionalmente em qual situação e qual comportamento, você está se preparando para dar um feedback construtivo para essa pessoa. E mais ainda, essa atividade ela é fundamental para que você possa ajudar essa pessoa a fazer o processo de mudança. Inclusive para você. Nós não conseguimos mudar a nossa identidade. Porém, nós conseguimos mudar comportamentos específicos. Por isso, se você rotular aquela pessoa, ela é sempre arrogante, isso não ajuda. Você tem que saber em quais momentos que ela manifesta uma arrogância e ela pode mudar aquele comportamento especificamente. Caso contrário, você vai misturar identidade e personalidade com um comportamento que você considera inadequado. E isso torna um processo de mudança impossível de acontecer. Pense com você também. Isso também é importante para você. Quando você quiser mudar algum comportamento, algum hábito da sua vida, é importante que você se distancie dele. Por exemplo, você é uma pessoa agressiva, se você falar, eu sou agressivo mesmo, não tem como mudar. Porém, se você identificar em quais situações que você é agressiva e distanciar a agressividade de você, você saber que sim, você causa agressividade, mas você não é a agressividade, isso é o primeiro passo, é o primeiro ponto para você se distanciar daquele comportamento inadequado. E assim você consegue observar ele de forma consciente e mudar esse comportamento. Por isso, separe a pessoa do comportamento inadequado. E a terceira dica, analise a origem do comportamento inadequado. Pense em quais situações, quando que esse comportamento se manifesta. Embora possa parecer para você na primeira vez, se você está conhecendo aquela pessoa agora, que isso é uma característica dela, não. Ninguém manifesta os mesmos comportamentos em todas as situações, em todos os momentos. Por isso, busque identificar quando que aquele comportamento acontece. Quando que aquela pessoa se manifesta daquela forma inadequada. Por exemplo, se é uma pessoa da sua equipe que você já conhece e que de repente começou a ter esse comportamento diferente, passe a identificar, passe a entender quando que ela começou a ter esse comportamento ruim. O que mudou nas suas responsabilidades? O que mudou na configuração da equipe? Essa pessoa está passando por alguma mudança pessoal importante? Busque entender e contextualizar quando que esse comportamento aconteceu e busque evidências e exemplos da sua ocorrência. Já, se você está conhecendo essa pessoa agora, pergunte para as pessoas que você já conhece, que você tem confiança, se essa pessoa sempre foi assim, se esse comportamento era considerado indesejado ou não no passado, se ela já teve esse tipo de feedback. Contextualize esse comportamento. Busque evidências e exemplos da manifestação desse comportamento. Isso é muito importante. Primeiro, é importante para você contextualizar e entender a origem, e também é importante para você tornar aquele comportamento específico, entender aquele comportamento para que você possa se preparar para o quarto passo, que é dê um feedback construtivo para a pessoa. Chama a pessoa para conversar e dê para ela um feedback construtivo e estruturado sobre aquele comportamento. Use os exemplos que você coletou nos passos anteriores para evidenciar o seu feedback. Ou seja, chama aquela pessoa, marca um bate-papo com ela, escolha um horário oportuno e faça uma sessão de feedback. Como que você faz essa sessão? Primeiro, começa destacando os pontos positivos daquela pessoa. Isso vai tornar ela mais aberta e vai criar uma relação de confiança mútua entre vocês. Depois, exponha para ela
quais são as evidências que você colheu, quais são os exemplos que você colheu sobre aquele comportamento inadequado. E, junto com ela, debata sobre as consequências negativas desse comportamento. Faz com que a pessoa ajude você a entender a origem, por que ela se comporta assim, e convide ela a participar da reunião e juntos cheguem a alguma solução naquele problema. Juntos busquem um caminho para que aquela pessoa possa mudar de comportamento. Se posicione como um parceiro da pessoa nesse processo. Ou seja, fala do problema com evidências, coisa que você vivenciou, que você exemplificou com a sua própria experiência e mostre para a pessoa. Depois, convide ela a assumir a liderança da sessão para que ela possa compartilhar a sua visão da situação e juntos vocês chegam a um plano de ação onde aquela pessoa possa mudar de comportamento. E por fim, encerre a sessão mostrando a sua disposição, a sua parceria e a sua confiança que aquela pessoa é capaz de mudar de comportamento. Ou seja, feedbacks construtivos e estruturados é a melhor forma de você ajudar as pessoas a mudar os seus comportamentos. Não adianta nada você ficar falando nos corredores, você ficar fazendo fofoquinha, ou você ir lá e brigar com aquela pessoa. Não, faça um feedback estruturado. Se aquela pessoa manifesta aquele comportamento, é porque aquilo já é alguma coisa mais enraizada nela. E tenha consciência, mudar o comportamento não é fácil. E por isso você deve se posicionar como um parceiro que vai apoiar aquela pessoa a fazer essa mudança. E a quinta dica? A quinta dica é: se prepare para situações desafiadoras. Dar feedback para uma pessoa considerada difícil não é fácil. Quando nós falamos com pessoas diferentes de nós temos maior dificuldade na nossa comunicação. Por isso, se prepare para situações desafiadoras. Se prepare para ser desafiado durante o processo de feedback. E mais ainda, em alguns casos extremos, essa pessoa pode chorar, pode ter raiva, pode se tornar uma vítima. Por isso, você deve se preparar para situações desafiadoras. E como que você faz isso? Usa a técnica de visualização. Imagine qual que vai ser a sua reação caso a pessoa comece a chorar durante a sessão de feedback. O que você vai fazer? Você pode pensar que você vai dar um tempo para aquela pessoa se acalmar, vai acolher os seus sentimentos e depois vai retomar a sessão. Ou como que você vai reagir caso essa pessoa fique com raiva, fique agressiva, bata da mesa. Ao imaginar a sua reação, você está antecipando para o seu cérebro como que você pode reagir nessas situações. Um exemplo de visualização poderoso foi dado pelo Michael Phelps na Olimpíada de Pequim. Phelps, na competição de nado borboleta de 200 metros, ele teve um baita problema. Entrou água nos óculos dele. E mesmo assim, ele ganhou a prova e bateu o recorde mundial. E aí perguntaram para ele como que você conseguiu, mesmo com a dificuldade de ter água nos olhos, bater o recorde. Ele respondeu o seguinte: eu já nadei assim milhares de vezes. E isso não significa que ele treinou assim. Ele pensou em várias vezes qual seria a sua reação caso isso acontecesse. E quando isso aconteceu, ele estava preparado mentalmente para lidar com a situação. Por isso, imagine quais são as situações desafiadoras que aquela pessoa pode te colocar e qual vai ser a sua reação. Assim você vai ter mais opções na hora que aquilo acontecer, estar consciente e lidar melhor com a situação. E outra dica aqui é: procure marcar sessões de feedbacks com pessoas consideradas mais críticas, mais difíceis, um feedback mais casca dura, no final do dia. Assim a pessoa vai ter mais tempo para refletir sobre o seu feedback. Por isso, a quinta dica é: se prepare para a sua sessão de feedback. Não ser uma sessão tranquila, fácil. Sim, se prepare para o pior, para fazer dessa sessão o melhor. E você? O que você achou desse vídeo? O que você aprendeu ao longo desse vídeo? Coloca aqui nos comentários o que você aprendeu, o que você vai fazer de diferente. Eu, por exemplo, que eu comentei com vocês, eu sou sim uma pessoa determinada. E eu sou um pouco cabeça dura. Quando eu coloco uma ideia na minha cabeça, é difícil fazer eu pensar diferente. E isso é uma característica que é boa em determinados momentos, porém ela é muito ruim em outros. Eu aprendi ao longo da minha vida que o meu comportamento ele é muito bom em situações e ruins em outras. E nessas outras situações é quando eu uso pessoas com perfis diferentes do meu para potencializar o meu resultado. Por exemplo, se eu tenho que tomar uma decisão crítica, séria, eu não tomo essa decisão sozinho.
eu procuro levar uma pessoa mais calculista, mais introvertida, mais cautelosa para participar desse processo. Eu dou tempo a ela para me ajudar a calcular, a racionalizar a melhor decisão e assim eu consigo ter um melhor resultado. Por isso, combinar perfis diferentes é a fórmula do sucesso. Ninguém é bom em tudo. Por isso, um bom líder sabe adaptar o seu perfil para o perfil dos seus liderados e ele não rotula as pessoas. Por isso, não existe pessoas difíceis. Existem somente pessoas que são diferentes. No próximo vídeo, eu vou falar com vocês sobre como que você pode potencializar o resultado de pessoas consideradas manipuladoras e controladoras. Agora, para você continuar se desenvolvendo já, eu tenho 4 dicas para você. A primeira dica é você ler o artigo lá no nosso blog. Lá a gente tem um artigo que complementa esse vídeo. E por que você deve ver esse artigo? Por que você deve ler depois de assistir o vídeo? Assim, ao ler, você aumenta o seu aprendizado. Quando nós assistimos uma aula e depois nós lemos o conteúdo daquela aula, o nosso nível de memorização, o nosso nível de aprendizado é superior. Por isso, para um pouquinho, vai lá no blog, lê o artigo e depois você volta para ver mais vídeos. Para acessar o artigo do blog, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, ou se você já está no blog, continua a página e termina a leitura. Segunda dica, você também deve aumentar o seu nível de consciência sobre as suas competências. Para isso, eu tenho uma dica para você. Faça agora o nosso teste gratuito sobre as suas habilidades de liderança. Esse teste é uma autoavaliação. Você vai responder algumas perguntas de múltipla escolha para que você possa fazer uma autorreflexão sobre as suas competências, para que você possa identificar quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, e assim determinar as suas ações para se desenvolver. Para fazer esse teste também, é só você clicar no link aqui da descrição do vídeo, ou se você já está no blog, você vai achar esse link, um banner ao longo do texto. E a terceira dica, você quer aprender mais sobre liderança como um todo? Então, baixe agora o nosso e-book, o Guia Definitivo da Liderança. Nele, nós reunimos os principais conceitos sobre liderança em um único material. Para baixar esse e-book gratuitamente também, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo ou ao longo do blog você vai achar o banner. E a quarta dica, você quer aprender a como criar um time de alta performance em apenas 60 dias? Então, se inscreva agora para participar da Semana do Líder Eficaz. Nessa semana, eu vou te divulgar algumas videoaulas gratuitas contando passo a passo para você criar um time de alta performance. Por isso, não perca mais tempo, faça agora a sua inscrição e eu vou te avisar por e-mail quando for acontecer a próxima turma do Líder Eficaz. E você, gostou desse vídeo? Então não se esqueça também de fazer a sua curtida e se inscrever nas minhas outras redes sociais. Nelas eu divulgo diariamente dicas sobre gestão e liderança. E vamos lá, você está vendo esse vídeo? Dá a sua curtida, você gostou do conteúdo, você está aqui até agora. Então, se esse vídeo fez sentido para você, dá a sua curtida e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Toda semana, todo dia, eu publico conteúdo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ufa! Ficou bom? O que vocês acharam? Vamos pro próximo?